Olá, caros internautas. Como todos sabem, o canal Escola da Vida tem um propósito cultural, educacional, geográfico, vídeos de ruas, de lugares. Não é um canal sobre política, mas como a política influi na vida de todos nós, vez ou outra se faz necessário tecer alguns comentários e principalmente fazer reflexões, análises sobre o momento. Neste vídeo vou entrar no assunto, que inclusive fiz uma chamada provocativa no vídeo anterior, perguntando: vocês estão preparados para um governo de vice? Vamos lá. No dia 5 de outubro, fiz um texto no Facebook, que escrevo muito naquela rede social, faz parte como escritor. E o texto provocou uma certa polêmica, porque escrevi que 50% do país estava com um candidato, 50% com outro. As pessoas, claro, questionam, afinal, país dividido. Claro que isso é figurativo. Escrevi 50% porque era uma previsão do resultado das eleições no segundo turno. E foi o que aconteceu. 50%, diferença de 2 pontos de um para outro candidato. Agora, por que aconteceu isso? Como visualizei isso? É o seguinte, as pessoas hoje se informam como na internet. Elas seguem canais, grupos de amigos, o grupo da sua igreja, o seu grupo político. Elas estão em nichos. Logicamente, participando dos nichos, elas confiam no grupo. Elas são membros daquele grupo. É a família delas. Logicamente, elas depositam confiança na sua igreja, no grupo do seu partido, do partido do seu prefeito, da sua cidade, na imprensa. E principalmente, agora o principal, as pessoas leem comentários curtos. Quem normalmente faz comentários curtos? Os robôs, os digitadores, aquelas pessoas que estão infiltradas em todos os lugares, que aparecem constantemente nos comentários de imprensa. Os robôs que estão presentes dentro do grupo político delas, mais ainda. E o que fazem esses robôs? Comentários, likes, comentários provocativos, curtos, levanta a bandeira, joga um elogio, faz uma crítica destrutiva para o adversário. Dá para confiar nisso? Como compreender a realidade? Como chegar à realidade? Como buscar informações verdadeiras na internet, que é um instrumento que todo mundo usa para confundir, mais para confundir do que para esclarecer. Leitura. Sou escritor. E as pessoas falam: você faz textão. Como o escritor vai escrever mensagens características dos robôs? Não. Escritor está distante disso. Escritor
é pessoa que pensa para escrever. E há escritores, que é meu caso, que são analisadores. Diria até, usando a palavra bruta, que assusta todo mundo, investigador. Sou um investigador de internet. Falo sem medo. Não devo, não temo. Investigo sim. Estou em todos os lugares. Sei entrar e sair de todos os lugares na internet, assim como sei entrar e sair lá fora, a campo, em condomínios, bairros de ricos e nas favelas. Falo favela mesmo, como comunidade, favela. Em todos os lugares sei entrar e sair. Sem ser investigador. A investigação, ela é uma coisa que se faz de forma inteligente, sem intenção de prejudicar ninguém. Quem não deve, não teme ser investigado. Eu sei que também tem pessoas que leem o que eu escrevo e estão ali somente investigando. Não comentam nada, ficam quietas, mas me seguem, estão me acompanhando. E acontece com todo mundo. Quem tem perfil na internet é investigado. Tem desconhecidos vigiando você. Todo mundo é vigiado na internet. Por mais que você busque ferramentas para aparecer menos, tem pessoa te seguindo. Tem pessoas que vão chegar através da rede de amigos que você tem. Descobre com quem você se relaciona. A internet tirou a privacidade de todo mundo. Essa é a realidade. E vai fugir para onde? Não tem para onde fugir. Eu não fujo. Eu sou investigado e investigo. Estou nessa teia. Agora, eu sei o que escrevo. Sei onde entro, como entrar e sair. Sei o que escrevo. Não falo desnecessário, só falo necessário. Lá atrás já cometi erros também, claro. Já dei bola fora, errando que se aprende. Já levei chamada de pessoas que estavam certas. Falou, você errou. Assumi que errei, mas é aprendendo. O aprendizado é contínuo, escola da vida. Estamos sempre aprendendo. E o que costumo ler? Vamos lá, para não enrolar muito. O que costumo ler na internet? Textos, textões. Pessoas que escrevem 10 linhas, também não fazem textão, mas escrevem 10 linhas. Pessoas que se comunicam através de mensagens subliminares. Sei também usar esse método. Sou escritor. Antes da internet, já estava aprendendo habilidade da comunicação, interpretação de texto, identificar as pessoas, quem são, como elas se comunicam nas entrelinhas. Tudo isso é aprendizado. E nesse aprendizado, lá antes do segundo turno, já estava de olho num partido, as pessoas de tal partido, que estavam já divididas. Propositalmente, intencionalmente, estavam se espalhando. Prestava atenção naquelas mensagens. Não eram robôs, eram pessoas que, como eu, escrevem. Claro, alguns também falavam abobrinha no meio, de vez em quando falavam coisas nada a ver. Mas os textos aqui
de pessoas inteligentes, sim, leio principalmente de pessoas inteligentes, de acadêmicos, de pessoas que têm já uma bagagem, um currículo na política. Pessoas filiadas, pessoas que não são filiadas, mas estão a serviço de determinados grupos políticos. E lendo o que escreviam, fui entendendo. Esse cara disse que vai votar em tal candidato, mas não vai votar. É por aí. Outros falavam que iam votar naquela pessoa e iam votar mesmo. Mas iam votar naquela pessoa já sabendo o que iria acontecer depois. Estavam jogando verde para colher maduro. Essa eleição vai dar o que falar e tem muita coisa por trás que as pessoas vão entender depois, daqui a alguns meses. Não é agora que vão entender. Muitos pensam que sabem, que estão por dentro, mas não sabem. Quantos se enganaram? Muitos vão falar, a eleição foi fraudada, que 50%. O candidato da esquerda não tinha nem 30%, nem 20%. A eleição foi fraudada. E as provas? Vamos esperar. Nada pode ser batido o martelo. É isto enquanto não se tiver provas concretas. É uma possibilidade. Tudo é possível no Brasil. Não se pode duvidar de nada. Mas a constatação dos 50% fiz através dessas análises. O país, sim, está dividido. Agora, não são todos que escolheram o candidato da esquerda que são necessariamente esquerda. Não são petistas, não são lulistas, mas votaram. Votaram esperando o vice assumir. Vamos lá. E o vice? Quem é? Vou chamar o cara de picolé mesmo. Vamos relembrar lá o período de MDB, de FHC, antes até. Lembram daquele senhor, o coronel do Maranhão? Lembram que ele era da Arena? E depois, MDB. E depois, continua ali no meio. E depois, quem fala nele? Por que nem o candidato da esquerda e nem o atual presidente falam nele? Ele é testa de ferro. Ele é o sabe de tudo. Ele sabe tudo o que acontece na política brasileira, de um lado e de outro. Por isso que ninguém fala nele. Eles vão falar, já era, tá velho. Aí que você se engana. O velho sabe de tudo. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Jânio Quadros. Foi e levou com ele muita coisa, muito segredo. Muita coisa que nunca foi revelada. O Senhor do Maranhão vai acontecer a mesma coisa. Quem será que vai ter peito, vai ter ousadia e coragem para revelar o que está nos bastidores lá do Senhor do Maranhão? Arena, MDB, os tucanos, né? Partido Amarelo, nasceu ali do PMDB, né? E depois, o que aconteceu? Como diz a esquerda,
o partido da privatização. Privataria tucana, como fala, né? Até onde são direita? Até onde? Por que o PT bate tanto no Partido Amarelo? Por que veio tantos anos batendo neles? Face oposta da mesma moeda. Então, os grandes privatistas, né, como falam, o que tem por trás da privataria tucana? O controle do Estado. Peguem as concessionárias, setor rodoviário. Nada fazem sem antes o governo bater o martelo. Setor de transportes metropolitano, tudo privado, mas nada fazem se o governo não falar faça. Que privatização é essa? Tem lá nos ônibus governo do Estado. Tem lá nos ônibus da Venezuela, olha que interessante, governo bolivariano. Pessoal, aprenda a enxergar nas entrelinhas. Partido Amarelo é um partido de pessoas que têm cabeça. Eles navegam no mar de cá, navegam no mar de lá. Navegam em todos os mares. Partido de elite, como falam. Elite? Sim. Partido de elite, mas que trabalhou nas periferias. Que levou a social-democracia, onde nos anos 70 eram os bairros esquecidos. O Estado estava ausente das periferias até meados dos anos 80. Tardiamente começaram a chegar quando perceberam que um outro poder, não vou citar aqui claramente para não dar zebra no vídeo, vocês sabem que poder é, chegou, começou a dominar a área. Então, a social-democracia, né, o meio, vamos dizer assim, não vou falar somente o Partido Amarelo, né, o meio chegou e trabalhou. E nesse meio estava quem? Os partidos de centro-esquerda e a esquerda. O PT estava crescendo juntamente com a centro-esquerda, esquerda, centro-esquerda. Todos levando infraestrutura às periferias. E as periferias, o que aconteceu? Sabemos, está nos raps da vida. Analisem as letras de rap, o que aconteceu? A elevação da periferia, o orgulho de ser periferia. Infraestrutura chegou. Asfalto, postinhos, linhas de ônibus, centros culturais, centros esportivos. Tudo foi levado às periferias, pela esquerda e pela centro-esquerda. Mas outro poder estava presente. O que faz a centro-esquerda, a social-democracia? Ela marca presença, ela está presente. Ela agregou pessoas da periferia dentro, levou para a política, formou candidatos vereadores na periferia. O Partido Amarelo soube fazer a coisa. São inteligentes, ninguém pode falar. O PT também é inteligente. Por isso, marcaram presença. São Paulo, Minas, vão caminhando pelo país, olhando as periferias nas regiões metropolitanas, nas cidades grandes, cidades médias, vejam a transformação nas periferias. Estiveram presentes. E assim
ganharam público. Entendem por que 50%? Compreendem? Pesquisem. Muita coisa eu não vou falar, não é tudo que eu escrevo, não. Muita coisa eu deixo para vocês refletirem. Aprendam a usar a cabeça. Parem de seguir robôs. Isso que está atrasando o país. Não são só criadores de fake news, não. É atraso cultural, atraso de educação. Voltem a ler livros. Leiam. Não é só ficar na internet. Peguem livros. Agora já partindo para o lado da religião, que a direita, vamos dizer, a direita entre aspas, porque Bolsonaro também não é aquela direita que todo mundo acha que é. Vamos pegar o lado conservador, vamos dizer assim, o lado que aí agregou os religiosos. Vamos lá, o que o governo atual fez? Ele usou a cabeça também. Pegou o lado da infraestrutura. Vejam o que o governo militar fez lá atrás. Infraestrutura, estradas, hidrelétrica. O governo atual atacou esse lado. Repetiu a estratégia que deu certo lá atrás. Claro, fizeram um monte de merda também. Erraram um monte de coisa. Sei, pesquisei, li. Vejam o caso da hidrelétrica de Tucuruí, Perimetral Norte. Tem um monte de merda feita, mas fizeram. E usaram e funcionou agora. Pegaram um nicho religioso. Ganharam também. Usaram a cabeça. Aqui tem uma questão interessante, delicada, mas vou falar assim. Sou católico. Os católicos atrás, que tinha, peguei o período da teologia da libertação. A esquerda estava junto à igreja, estava ali trabalhando. Mas o que a esquerda focava na época? Justiça social, os pobres, cultura, educação. Lutavam por justiça social, pelo trabalhador. E o outro lado, os evangélicos. Vamos lá. O que aconteceu depois? A esquerda começou a levantar determinadas pautas polêmicas. Começou a arrumar confusão de graça com a igreja. E a direita aproveitou. Agora aproveitou o lado evangélico. Por que não católico? Vejam a história da Igreja Católica. A Igreja Católica não é corporativista, nunca foi. O nicho evangélico é corporativista. Analisem. Claro, tem algumas exceções, não são todos. Inclusive, acompanho um pastor que, inclusive, denuncia esse corporativismo evangélico. Mas o corporativismo, ele é ótimo, excelente na hora da política. Informar eleitores. Corporativismo é tudo. Por isso que a Igreja Católica ficou ali 50% de um lado, 50% de outro. Caíram nessa divisão, porque não é corporativista. Pessoal, leiam, pesquisem, leiam textões. Nem todo textão é, como se diz, é doutrinação esquerdista, vamos dizer assim, como o outro lado gosta de falar. Tem textão que é acadêmico, de pessoa que enxerga além. Adquiram o hábito de ler.
Hoje todo mundo tem celular para ler. Quem tem computador de mesa como eu tenho? Quem tem notebook? As pessoas se acomodaram com esse objeto pequenininho aqui, ler 3, 4 linhas de trolladores, de robôs. Quanto será que os robôs ganham hoje para trabalhar para os partidos, né? Tem dos dois lados. Pessoal, quem já vier falando aí que estou em cima do muro, pense o que quiser. Pensem o que quiserem de mim. Estudei. Continuo lendo e descobrindo o que está nos bastidores, que muitos ainda não chegaram lá nos bastidores. O partido responsável pelo final, né, pelo segundo turno, é feito por pessoas muito inteligentes. Pessoas que marcaram presença na elite e nas periferias. Portanto, vem aí o vice, né? Isso, se também o PT, que é muito inteligente, não tiver carta na manga, mas o picolé tem carta na manga, aguardem o desfecho. Vem capítulos muito emocionantes dessa novela, bastante. Observem, deixem de ler bobagem na internet, parem de ficar seguindo doutrinadora, pastora. Lá tem um vídeo que estou me divertindo com a tal pastora. O pessoal sabe que faz? Aqui no cantinho direito, né, do canal da pastora, vai subindo aquele monte de coraçãozinho, os robôs ali, os robôs da pastora escrevendo, o pessoal vai se baseando ali. Nossa, olha, a pastora tá certa. Olha, vai ganhar o candidato da pastora. Olha a quantidade de like, olha a quantidade de apoiador. Muitos canais é assim, tem os robôs. Por isso que eu estou tranquilo aqui no meu canal, estou com 400 inscritos, tranquilo. O povo, as massas, seguem quem alcançou os holofotes. Os influenciadores digitais, os polêmicos, aqueles que já têm costas quentes, que chegaram no pódio fazendo pseudocultura como certos artistas aí que já falei algumas vezes, esses têm seguidores. E ali no cantinho direito, com um monte de robô, né, de seguidor, as pessoas vão se baseando, vão se entregando, criando seus ídolos. Hoje o Brasil está assim. Populismo na política, populismo de esquerda, populismo de direita. Por isso podem falar que eu estou em cima do muro. Eu não estou no populismo de direita nem de esquerda. Tenho a minha posição política. Tenho a minha posição religiosa. Sou crítico também dentro da minha igreja. Aliás, não sou conservador, não sou tradicionalista, mas admiro. Tenho um colega no Facebook lá adicionado, ele é católico tradicionalista. Ele aponta as feridas da esquerda e da direita. Ele aponta também as dissidências dentro do catolicismo. Coisa que não tem lá no segmento evangélico corporativista. Irmão não entrega irmão. Por isso, eu analiso. Não sou tradicionalista, mas concordo com muita coisa que ele fala.
porque ele não tem rabo preso, ele defende a igreja dele, mas ele aponta, se tiver erros, ele aponta os erros que estão lá dentro. Ele aponta as dissidências, porque todas as religiões têm grupos que se formam dentro das igrejas que são dissidências, que pegam outros ramais, outros caminhos. Tem isso dentro da Igreja Católica, tem dentro desta igreja evangélica, daquela outra, as divisões vão se multiplicando. Agora, quando existe o corporativismo, eles olham, estão sabendo, mas ficam quietos. Quando não existe o corporativismo, fala sem medo. Por isso, pessoal, muitos ficam confusos quando começam a me seguir, ler frequentemente o que escrevo lá no Facebook, o pessoal fica confuso. Fiquem confusos, é ótimo. A pessoa que está livre de amarras, tenho também o vídeo da amarração, assistam o vídeo da amarração. A pessoa que está livre de amarras, ela olha dentro do seu ninho, detecta a sujeira dentro do ninho dela. Chega, conversa, limpa, vai ao diálogo. Não fica chorando, não faz olhar de omissão, que tem muito dentro da política. As pessoas olham a sujeira dentro do nicho delas e ignoram. Fazem de conta que não sabem de nada. Por quê? Para manter a amizade com o outro que está no mesmo ninho. Amizades dentro da política de muitas igrejas são amizades entre aspas. Amigo dá para se contar no dedo. Muitos se frustram mais cedo ou mais tarde dentro de seus partidos, dentro de suas igrejas. Eu entendo isso. Se frustra porque as pessoas têm medo. O medo atrasa a evolução do ser humano. Agora, não estou dizendo aqui para vocês saírem denunciando tudo, não. Não estou falando que para deixar o medo tem que falar tudo que está lá dentro. Não, tem que saber falar, a hora certa de falar. Fale somente o necessário e na hora certa. Pessoa que fala demais quebra a cara e ferra os outros. Ferra muitas vezes pessoa que não tem nada a ver. Pessoa que fala muito se destrói e destrói as pessoas por perto. Então saibam falar. Saibam observar. Aprendam, leiam. E vamos aguardar o desfecho dessa novela, que tem muita coisa ainda que vai acontecer. Não quero aqui, não sou tipo pastora clarividente, né? Eles falam vidente, né? Não sabem nem o que é vidente e clarividente. As pessoas ungidas, né? Que recebem a mensagem do Espírito Santo. Pessoal, essas coisas são raras a acontecer. Não é com qualquer um que acontece, não. Não é com pessoa aí que entrou no empreendedorismo religioso, os coaches religiosos que são formados em 2, 3 meses e começam a fazer sucesso na internet e virar influenciador digital em 2, 3 meses, que são ungidos pelo Espírito Santo. Pessoal, acorda para a vida. Acorda para a vida. Estamos num momento delicado. Nas próximas semanas, muita coisa vai acontecer. Muita surpresa virá. Muitas pessoas se decepcionarão. Muitas pessoas vão acordar tardiamente. Abram os olhos.
Até mais.